Olá, você telespectador da TV FIB. O programa FIB Cidadania está no ar e hoje recebe a presença do vereador da Câmara Municipal de Bauru pelo PV, Primo Mangelardo. Primo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Celso. Obrigado pelo convite. Hoje nós temos também um convidado especial que nos ajudará nos questionamentos ao vereador Primo Mangelardo. A nossa companheira de imprensa, Cleide Portes, da Rádio Nesp FM, também estará aqui conosco. Cleide, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos com esse bate-papo com o vereador Primo Mangelardo. Domus Educandi, educação infantil e ensino fundamental. Venha fazer parte desta família. Qualidade de ensino, experiência, segurança, estrutura e satisfação. Matrículas abertas. Venha nos conhecer e saiba por que aprender aqui é bem mais divertido. Domus Educandi, 10 anos. Nunca foi tão fácil garantir o futuro. O Liceu oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de altíssima qualidade, com mensalidades acessíveis e professores especializados, aulas dinâmicas e inúmeras atividades extracurriculares. Tudo isso numa estrutura completa e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, a escolha perfeita para encarar o futuro. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Se você está em dúvida ou fez a escolha errada, impressione-se. A FIB oferece 11 cursos de graduação e 4 de pós-graduação. Processo seletivo através do histórico escolar e prova de redação por agendamento. Ligue 3236-6200. Campus com 300 mil metros quadrados, 40 salas de aula, 20 laboratórios. Venha conhecer o campus da FIB e mostre que você tem inteligência na escolha. Faculdades Integradas de Bauru. Nunca foi tão rápido garantir o seu espaço no mercado de trabalho. O Liceu oferece várias opções de cursos profissionalizantes em modernos laboratórios para transformar rapidamente os alunos em profissionais de sucesso. E a grande novidade, agora o Liceu também é faculdade, com cursos super atuais e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, o caminho mais curto para o mercado de trabalho. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Estamos de volta com o FIB Cidadania, que hoje recebe a presença do vereador Primo Mangelardo, do PV Bauruense. O nosso convidado para tecer perguntas ao nosso entrevistado é a jornalista Cleide Portes, editora do Departamento de Jornalismo da Rádio Nesp FM. Cleide, por favor, primeiro as mulheres, que você faça aí a primeira pergunta. Então tá. Primo, a gente conhece um pouco do seu trabalho, da sua atuação frente à Câmara, tem sido um dos vereadores que tem dado bastante informação para a imprensa, a gente constantemente recebe e-mail da sua assessoria, ou não sei se é de você próprio, colocando os seus projetos, mas eu queria te fazer uma pergunta que foi pauta, inclusive, de uma matéria que nós lá na Rádio Nesp estamos elaborando. Mudança de partido. Você foi eleito pelo PSB, e depois de eleito, agora não sei há quanto tempo, você se mudou para o PV. Eu queria saber por que você mudou de partido. Bom, a minha mudança, ela se deu principalmente, Cleide, porque o PSB, ele publicamente, através dos órgãos de imprensa, deu apoio incondicional ao prefeito Tugan Gerami e todos aqueles que ocupariam os cargos de presidência nas autarquias. Eu não posso concordar com um apoio fechado, mesmo que nós, no segundo turno, houve aliança do PSB com o prefeito, mas eu acredito que toda aliança absoluta, quem perde é a população. E eu não concordando com isso, eu então conversei com as pessoas do partido e eles me deixaram à vontade para que eu saísse do partido. Fui então conversando com alguns partidos, alguns queriam oposição fechada também ao prefeito, outros queriam que fosse situação fechada. Eu encontrei uma via
mais de liberdade para que eu pudesse atuar e que eu acredito que seja uma obrigação do vereador, ele, quando são projetos que estarão ajudando o município, ele deve defender, como eu defendi a alteração da planta genérica da cidade, o aumento do IPTU, né, também a assinatura do termo de conduta agora junto ao Ministério Público, um novo termo de conduta do esgoto, eu também apoio, porque Bauru não pode ficar mais jogando esgoto nos rios da região, né, mas também sou contrário a algumas coisas, e então eu precisava dessa liberdade, e o PV me acenou com essa liberdade. Os dirigentes do partido me deram toda a liberdade e disseram para que o que eu apresentasse na Câmara e no plenário, na tribuna e nos projetos, eles estariam me dando respaldo sem a obrigatoriedade, que eu fosse ou oposição fechada ou situação fechada. Como a lei permite que a gente mude de partido, então eu optei pela mudança, saí, tenho bons amigos no PSB, é um partido decente, é um partido correto, mas como naquele momento eles tinham fechado com o prefeito, eu achei melhor eu sair. E hoje já também não estão fechados tanto com o prefeito, porque eles viram que, infelizmente, alguns pontos principais da campanha não estão sendo cumpridos. Então, eles, com o bom senso, que norteia todo político deve ter, eles também hoje não estão fechados com a administração. Agora, você é o primeiro mandato seu, né? Como que você consegue, você era um cidadão comum, né? Tinha já um trabalho de base, obviamente, senão não teria sido eleito. Como que você se pauta hoje para você dirigir o seu trabalho na Câmara? Você tem uma base que te ajuda nas comunidades, nos bairros onde você obteve mais votos? Como que é o seu trabalho com a comunidade? Bom, primeiro é o seguinte, eu tenho uma característica, eu acho que isso vai de cada pessoa, eu tenho uma característica própria, eu tenho o costume de acordar cedo e dormir tarde, isso aí facilita porque você tem um dia todo para trabalhar. Né? Eu também tenho um costume de priorizar as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu priorizo as minhas atividades e vou trabalhando. E também eu tenho os assessores. Nós temos na Câmara, cada vereador pode ter 2 assessores. Eu tenho 2 assessores que são pessoas mais velhas do que eu, que trabalham, que diariamente estão na Câmara Municipal e trabalham lá todo o expediente. Junto àquelas regiões que eu obtive mais votos e que pessoas que me ajudaram na campanha continuam me ajudando. Qual foi a região que você obteve mais votos? Eu tive mais votos na Zona Sul. Né? E é interessante também na região mais pobre da cidade também, na região da Vila Dutra, na região do Nova Esperança, do Santa Cândida, Leão 13, também tive um pouco de voto ali. Primeiro foi a Zona Sul, depois essa região. E no centro também, a região centro da cidade eu também tive bastante voto. Então, essas pessoas falam, cobram. Eu não mudei meu celular, então eu continuo com o meu celular, o meu número de celular, que desde 94 é o mesmo número, né? Coloquei mais um só para poder estar recebendo mais, que também é ligado nesse. Então, eu priorizo dessa situação. Participo de tudo que pode, leio o jornal, comunico, a comunicação da imprensa, eu acho que é fundamental, a imprensa tem que estar sabendo, principalmente para estar avaliando o trabalho do vereador. Né, a imprensa norteia e ajuda muito o trabalho do agente público. Né? O agente público que não ouve a imprensa é um desastre para a comunidade. Nós precisamos ouvir. Né? Então, eu tenho trabalho dessa maneira. E também a estrutura da Câmara é muito boa. Né? Os funcionários da Câmara, os servidores municipais que trabalham na Câmara, são pessoas competentes e que dão todo o respaldo ao vereador. Né? Eu tinha uma imagem diferente da Câmara Municipal. Eu achava que era alguma coisa emperrada, e não é. A Câmara Municipal, os funcionários lá, Celso, são qualificados para aquilo, respondem rápido. Né, tem que saber utilizar, né? Porque nem todos os vereadores utilizam essa máquina. Eu tenho o costume de utilizar a TV Câmara, entendeu? Que ela não tem finalidade de publicidade, mas ela pode atender a população. Então ela vai, ela fiscaliza junto com a gente, filma, né? E também todo o meio de comunicação de Bauru ajuda o político. Né? Nós temos aqui os canais de TV, as rádios, os jornais ajudam, porque a gente manda e eles dão resposta rápida e a população também. E principalmente eu procuro ser o mais franco possível. Né? Se eu sei, eu falo o que eu sei, e se eu não sei, eu vou procurar aprender, porque nesses primeiros meses aí, 1 ano e meio de mandato, eu tenho muito para aprender ainda. Agora, o que eu aprendi na minha atividade privada, eu procuro levar para a atividade pública. Né? E eu acho que a atividade pública deveria aprender mais com a atividade privada. Né? Então, eu acho que muito nós podemos ajudar.
Então tem sido dessa maneira, tenho cumprido, tenho almoçado todo dia com a minha família, né? Todo dia eu estou em casa, né? Tenho toda manhã, nos dias que é para eu levar os meus filhos na escola, que a gente troca com os vizinhos lá, porque alguns levam, então eu levo 3 dias por semana. Então eu tenho convivido, tenho frequentado os mesmos lugares, gosto de ir no mercado com a minha esposa, então quem quer me encontrar, encontro no mercado final de semana, que eu gosto de ir, gosto de passear, tomo um cafezinho toda manhã com a minha esposa no shopping, dá tempo de tomar, cuido da minha empresa, tá tudo pago, tá tudo Leva bem. uma vida normal. Dá tempo de trabalhar, dá tempo, a gente tem que se esforçar mais, é claro, vou falar para você que eu estou trabalhando a mesma quantidade de antes, não, eu trabalho mais, mas eu imaginava que seria assim. Agora, primo, a administração municipal, com mais uma polêmica aí, sobre o possível uso do Caixa 2 na campanha, o que é irregular pela lei eleitoral. Inicialmente, eu gostaria de saber como essa denúncia chegou à Câmara dos Vereadores, como chegou aos vereadores e como está sendo essa repercussão deste possível uso irregular de um Caixa 2 na campanha. Bom, nós temos que separar o seguinte, o que é usado, o que é Caixa 2, né, nós temos que fiscalizar depois que a Câmara assumiu em 1º de janeiro de 2005. O que é Caixa 2, isso é atribuição da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. Se houve Caixa 2 ali. É claro que existe a improbidade, existe a maneira de se trabalhar que nós temos que fiscalizar. Mas o que chegou e o que mais assustou foi que 14 dias depois de ter assumido, o prefeito dá um decreto de emergência da cidade e esse decreto foi um decreto camuflado onde dizia sobre a situação da limpeza pública e da saúde pública, né? Por que camuflado? Não que ele tenha feito isso de má fé, eu quero acreditar que não. Mas foi um decreto dizendo que a situação de limpeza pública e de saúde pública estava com problema na cidade, o que não tinha. Ninguém reclamava do lixo, né? Os coletores de lixo eram respeitados pela comunidade. Aliás, era uma das únicas coisas do serviço municipal que não havia reclamação. Nada, ninguém reclamava. Nós não tínhamos reclamação, inclusive durante a campanha, Cleide, que os vereadores, os candidatos que andavam, nós tivemos 290 candidatos a vereador, então muita gente andava pela cidade, né? Então a gente andava e ninguém reclamava do lixo, reclamava de outros serviços, mas do lixo não. 14 dias após o prefeito ter assumido, sai esse decreto no Diário Oficial, no dia 15 de janeiro, tem um decreto de emergência assinado pelo prefeito no Diário Oficial, isso já chamou atenção. Por que decreto de emergência? 15 dias depois. Não se sabia como estava a situação, a justificativa da prefeitura está emperrada até hoje, é que a situação era desconhecida por parte de quem assumiu a administração. Quer dizer, como é que 14 dias conhece tão profundamente a situação do lixo da cidade? Aí logo nos assusta também a terceirização da coleta de lixo, a Endurbe terceirizando. A Endurbe já é uma terceira, já presta serviço para a prefeitura. Então é como se de repente você chega na Unesp, a empresa que presta serviço de vigilância terceirizou o próprio serviço dela. Não existe isso. É uma quarteirização. É uma quarteirização. E a doutora Maria Helena, juíza do trabalho, ela na sentença que ela deu a liminar proibindo, ela foi muito feliz nisso, muito competente no que ela falou. Entendeu? É uma quarteirização, isso não existe. Entendeu? Não tem como você terceirizar um terceiro. Então, isso chamou atenção. Na manhã que eu li no jornal, eu me assustei. E aí eu entrei num site de busca na internet e dei o nome da empresa. Por onde a empresa estava, Celso e Cleide, tinha problema. Aonde a empresa estava, tinha problema. Em Fortaleza, o Ministério Público se envolvendo no contrato porque ela não cumpria, os funcionários em greve. No Rio Branco, naquela semana, a manchete no jornal dizia o seguinte: ratos disputam o lixo. Nossa. Entendeu? Com a cidade. Então, isso tudo chamou atenção. A Câmara chamou o presidente da Endurbe, chamou os representantes da Prefeitura, mesmo antes da gente ter começado os trabalhos legislativos, houve uma audiência, nós conversamos, se acalmou e parou. E o principal, o que mais chamou atenção, foi através de carta-convite. Um trabalho que isso aí vai custar mais de R$500 mil mês. Né? E carta-convite... muito grande. Né? E é bom que a população sabe que carta-convite, você escolhe as empresas que vão prestar serviço, Celso. É diferente de uma licitação pública, onde todo mundo pode apresentar. Isso chamou atenção, parou, esqueceram, e o lixo está com problema, não tem caminhão, não tem... Eu comecei a visitar o departamento de lixo. Um dia eu chego lá, não tinha café, não tinha copo para tomar café. Se você quisesse tomar café, você tinha que levar o copo. Né? E eu perguntei para o pessoal, mas o que é isso? Isso sempre foi assim? Não, tinha, de repente não fornece mais. Então, isso tudo
Sem contar o abalo nos servidores que atualmente fazem a coleta. Numa manhã receberam a informação de que 160 coletores tinham sido demitidos. Aí depois, não, a empresa que assumir vai ter que contratar. Não existe isso escrito, não existe formalizado, não foi chamado o Ministério do Trabalho para acompanhar isso, o sindicato não foi chamado, né, demite. E isso é dirigir a licitação, né? Como que você vai colocar na licitação que a empresa ganhadora é obrigada a contratar? Não existe meio jurídico, não existe força legal para fazer isso aí. Então não tem como fazer. Foi então passado o ano de 2005 essa discussão, né? A prefeitura pagava R$35 a tonelada, que era um absurdo de barato, e queria já contratar uma terceira pagando R$70 aproximadamente. Então, porque se vai pagar 70, paga para a Endurbe. Começou então, no começo desse ano de 2006, pagar R$70 o preço da tonelada de lixo para a Endurbe. A notícia que nós temos da Endurbe, Cleide, é que a Endurbe, depois que começou a receber esse valor corrigido, a área de coleta de lixo já se estabilizou, já tem dado resultado positivo essa área. O que precisa agora é investimento na área de veículos. E essa semana que passou, a CETESB, através do deputado Pedro Tobias, deu uma verba para Bauru para comprar um caminhão de lixo. Quer dizer, no dia que estava assinando, né, a compra de um caminhão de lixo, a prefeitura ainda falava em terceirizar. Ainda falava. Então, isso tudo, e vale lembrar, nenhum vereador da Câmara Municipal está acusando que existe, que o prefeito é uma pessoa desonesta, muito pelo contrário. Isso que eu ia te perguntar. A gente ouve dizer que até agora não se instalou uma SEI por falta de provas, né? Mas tudo isso que você colocou são indícios de que existe a irregularidade. A SEI, ela não está condenando ninguém. A SEI é uma comissão especial de investigação. Por que não foi criada até agora? Então, eu acredito que seja por dois motivos. Primeiro, que prova documental não chegou até nós. Houve-se rumores de que a empresa, antes do prefeito assumir, ela já teria alugado um terreno em Bauru, nós não temos prova disso. Houve-se que antes das cartas convites chegarem às empresas... Saiu uma foto no jornal ontem. Ontem saiu uma foto do jornal, inclusive dos caminhões que estavam aqui. Então isso já é uma prova. Né? E também porque todos os vereadores dizem que a conduta do prefeito é uma conduta de honestidade, que não existem indícios de que tenha recebido. Então, até essa semana, o vereador João Parreira disse bem claro, falou, ele não tem dúvida de que houve a oferta, né? Mas ele só não sabe se o dinheiro chegou aqui e se isso foi dado em contrapartida realmente para terceirização. Mas isso tudo leva a quê? Eu tinha um professor de direito penal, quando eu fiz de direito civil na faculdade de direito, que ele dizia que quando você encontra uma ave que grasa como pato, tem pena de pato e bico de pato, ela não pode ser outra senão um pato. É um pato. Né? Então, é muita pena, é muito bico, é muito jeito de grasar como uma ave então dessa. A Câmara não está sendo, assim, vamos dizer, boazinha com o Tuga? Não, então, eu Porque, acho... assim, não querendo defender ninguém, mas na administração passada, qualquer indício que tinha, montava-se uma SEI, né? Eu lembro que foram muitas, criadas muitas SEIs. A SEI, como eu disse, não acusa, ela vai investigar. Exatamente. Eu estou achando assim que parece que existe um impasse, dá a impressão, né, para a gente que está de fora, de que assim existem assim, muitos cuidados, está todo mundo pisando em ovos. Existem algumas situações, a gente anda na rua e as pessoas falam assim, poxa, mas vai começar tudo de novo, essas comissões de inquérito, a cidade para, o judiciário administrando a cidade e tal. Vale lembrar que o principal algoz da administração Nilson Costa hoje é presidente do DAI. Não é isso? Então, aquele que estava sempre entrando e tal, então talvez ele, por estar no DAI hoje, estar apoiando o prefeito, talvez, né, nós não tenhamos uma situação, um vereador com essa característica que tinha, né, hoje o Clemente, que as pessoas comentam que ele era... O João Parreira era bem mais ferrenho também. O João Parreira agora, nessa última sessão, eu até falei para o João, você me surpreendeu com essas declarações, porque ele foi assim, ele foi bem feliz no que ele disse, né? Que não tem dúvida. Agora, essas coisas todas, essa audiência pública é mais uma prova que nós vamos ter. Na audiência pública, nós vamos ter as duas pessoas ali que dizem totalmente o oposto uma da outra. O prefeito dizendo que não houve a reunião com o pessoal da empresa e o presidente da Endurbe que diz que houve a reunião na presença do prefeito. Disse até o hotel, a data que foi realizada. Vai ser como uma cariação ali. Então nós vamos ter, né, os dois falando sobre a população, sabendo direitinho. O Ministério Público chamou novamente o denunciante, que inexplicavelmente falou que inventou essa história, que não é nada disso, um lapso de memória. Possivelmente bebeu da mesma água do Silvio Pereira, do PT, e essa água a gente sabe que vem de pessoas forçando, pedindo que não fale, ou exigindo,
ou então negociando, né? Negociando, que é isso que não pode ficar essa nuvem na cidade. E também, por que não da comissão de inquérito? Porque a cidade ficou desgastada. Bauru, por onde você vai, que as pessoas acompanham um pouco da cidade, Celso, comentam, né? Poxa, mas Bauru passou por uma prisão de prefeito, cassação. Vale lembrar que o prefeito Nilson Costa terminou o mandato dele com liminar. Ele estava com força de liminar mantendo o mandato dele. Ao contrário disso, não mostra um certo amadurecimento ao longo dos anos, não só dessa Câmara, como da passada, um amadurecimento em querer investigar, em querer saber o que está acontecendo, até porque esse tipo de investigação tanto pode dar um atestado de idoneidade para a pessoa, como também pode decretar que a pessoa seja culpada. Os mais experientes, os vereadores mais experientes que já passaram por outras 6, eles dizem uma coisa que eu acho muito interessante. Uma comissão de inquérito, você sabe como começa, você não sabe como termina, quando termina, né? E o que vai gerar isso aí. Pode dar um atestado de idoneidade, que seria ótimo para o município, ter um atestado desde a idoneidade do prefeito, a Câmara ter levantado e visto que não tem nada, e nós vamos ter aí mais 2 anos e meio tranquilo, podendo, inclusive, outras pessoas vir para Bauru, né? Como também pode, de repente, ter uma conotação política, que é o que que nós aconteceu no governo federal, queremos. né? Com a CPI do mensalão, com a declaração do Roberto Jefferson, ninguém acreditava que ia chegar no que chegou, Exatamente. né? E nós tivemos agora o desenvolvimento da CPI dos bingos também, que se dura mais um pouco e acabar em nada, né? E agora do sanguessuga, que já dizem que nasceu morta, porque só em 30 dias para avaliar, os deputados em campanha política, vai ser aquela confusão também, o que não pode, porque antes roubavam só de rico, agora roubam de quem está miserável, de quem está doente, de quem está precisando de uma ambulância. Isso é um absurdo, nós não podemos trazer para Bauru o que está acontecendo. Agora, primo, numa eventual SEI, é só contra a administração, é só contra o prefeito ou o vice também pode... Não, o vice também, porque foi a coligação, então, né? Os dois, a denúncia é a coligação, a denúncia é a coligação e era a pessoa que vai. O que nós queremos com essa audiência pública, Celso e Cleide, é o seguinte, que aquelas pessoas que têm conhecimento dos fatos venham a público e digam. O prefeito diga, o vice-prefeito, que também é presidente da Endurbe, também diga, né, quem foi o chefe financeiro da campanha da coligação. Pela informação que nós temos, é o secretário de Finanças do município. Ele que era o responsável e que prestou contas, o Edmundo Albuquerque. Então, que também venha, que também esclareça. E se o denunciante pudesse ir lá no dia, entendeu? Hoje nós não temos força para convocá-lo, porque ele não é mais funcionário, nem... É um cidadão comum. É um cidadão, mas eu acho que todo cidadão de bem tem interesse. A empresa, vocês podem convocar também, a Marquise, não? A empresa, nós podemos convidá-la, entendeu? Mas eu não sei se vem. Os próprios órgãos de imprensa têm dificuldade de encontrar os representantes. Mas nós vamos fazer uma forcinha para localizar e deixar uma cópia da convocação lá. Primo, e esse silêncio do prefeito Tuca Angerami quanto a esse caso? Está incomodando, a gente está vendo, até os seus aliados. O que dizer dessa ausência? Então, o silêncio, ele provoca nas pessoas que estão aguardando uma resposta aquela sensação de que o que é dito, então, é verdade, se você silencia, né? Quem cala, consente, é um ditado popular aí, antigo. Então, infelizmente, as pessoas que encontram falam isso, ficou quieto, não está concordando? Eu acho que é prudência do prefeito, eu espero que ele tenha fatos para apresentar, mostrar. E ele é um homem experiente, foi deputado federal 2 vezes, né, conhece, é uma pessoa capacitada para o cargo. Eu acho que ele deve ter algumas informações que com certeza vão tirar toda a dúvida da população e nós vamos ficar tranquilos nisso aí. É o que eu espero como cidadão e como vereador. Eu não gostaria que Bauru passasse o que passou nos últimos anos. Então eu acho que ele vai ter. Agora, o silêncio... tem provocado reações adversas. Tanto é que, no pedido de audiência pública, até os vereadores da situação assinaram. Agora o Ministério Público vai convocá-los também, né? Para prestar esclarecimento. Reconvocou o denunciante, né? Porque me parece que surgiram novas provas, e também o presidente da Endurbe. Eu não tenho conhecimento se foi convocado o prefeito Tuca Angerami. Porém, quem tem informações para qualquer processo jurídico, judicial, Cleide, pode espontaneamente procurar o Ministério Público. Né? Se você é uma cidadã comum e você tem informações de um processo, você pode levar informações. Então, eu acho que o prefeito não precisa esperar ser convocado, ser chamado pelo Ministério Público. Ele pode ir lá, já que o nome dele foi envolvido, né? vai espontaneamente. Se eu tivesse algum dado concreto, se eu pudesse levar algo que fosse ajudar o promotor,
eu levaria, com certeza. Agora, primo, esse trabalho todo não vai ser prejudicado por conta do recesso? Pensa bem, agora essa audiência pública tem que passar ainda em plenário, né, votação, na próxima segunda-feira. Daí vai se agendar uma data, quando vocês entram em recesso? Então, o presidente Toninho Garmes, ele tem uma vitalidade impressionante, então, e uma agilidade, né? Ele garantiu que antes do recesso ele vai marcar a audiência pública. A audiência pública não tem custo para o município, é bom dizer, porque às vezes a pessoa fala, vai ter... Não tem jeton. Não tem jeton, não tem nada. Então, mas os vereadores mesmo, tanto como foi a primeira do lixo, que foi no período de recesso, nada impede que essa audiência pública também continue e se desdobre durante o recesso. É importante dizer que o recesso não tem a sessão, né? Não existe a sessão na segunda-feira, mas os trabalhos da Câmara continuam normalmente, só no período do meio-dia em diante, mas continua normal. Os prazos quando continuam. Começa o recesso? Começa dia 1º de julho. Então, mas continua normalmente a Câmara trabalhando, os assessores estão lá, os vereadores também trabalham, nós continuamos fazendo requerimento, mandando ofício, solicitando informações. São 30 dias. São 30 dias. Só não tem a sessão, o resto continua normalmente. Então, como também a audiência pública não gera custo para o município, e o presidente Toninho Garmes ele é muito preocupado com custos da Câmara Municipal, então isso não vai impedir de continuar trabalhando. Você acredita que não vai interromper todo esse processo? Não acredito de forma alguma, e também porque a população tem cobrado a gente. Né? Eu estou abastecendo sábado o carro, uma pessoa que eu nunca vi, não sei quem que é, bate no meu ombro e fala, vocês têm que dar uma resposta, vocês têm que fazer alguma coisa. Domingo no mercado, uma pessoa, eu estou no caixa, a pessoa passou e falou, eu quero ver o que vai virar aquilo lá. Então, eu também não sabia quem era a pessoa, mas as pessoas têm cobrado. E como comigo, deve estar acontecendo com os demais 14 vereadores. Agora, primo, os principais adversários da coligação do Tugangerame na última eleição foram o Caio Couve, do PSDB, né? E o Luiz Carlos Vale, do PSB, que fez parte da sua coligação, que o elegeu também. O Caio já declarou que houve uma sondagem desta mesma empresa junto a ele, e agora também tem a informação do Luiz Carlos Vale, que deu essa informação numa rádio aqui de Bauru, a 710 AM, de que também teria sido sondado por essa empresa. E aí? Bom, com certeza eles não estão criando isso tudo, né? Foi procurado, o Caio foi procurado, o Vale também foi procurado, e eu acredito que o valor era de acordo com a posição na pesquisa, entendeu? Porque quem está melhor na pesquisa vai dando maior valor, eu não tenho dúvida que quem procurou... Agora, é muita ingenuidade alguém que sai de Fortaleza vem querer investir em Bauru, né? Dessa maneira, na campanha. Ele podia ter procurado um terreno para comprar, montar uma empresa aqui, ter criado uma empresa, não, veio investir na campanha, né? A troco de que isso? Agora, que agora foi declarado pelo também candidato Vale, eu acho que é verdade, porque tanto o Caio como o Vale não são pessoas dadas a uma vida de mentiras, de criar uma história à toa aí, então vieram. Agora, não deve ter aceitado. O Vale me disse que não aceitou, e não aceitou mesmo, porque a nossa campanha foi uma campanha tão pobrezinha, entendeu? Foi tão de chapéu na mão, foi um negócio tão assim, era difícil. Rapaz, olha, era complicado. O Vale mesmo colocou dinheiro dele. E o Ministério Público pode, inclusive, agora convocar essas duas pessoas para darem seu testemunho? Eu acho que devem ser chamados, né? Com certeza. Né? Com certeza. E aqueles que têm informações, eu quero aproveitar aqui o espaço. Quem tem informações que possa ajudar o Ministério Público, que encaminhe o Ministério Público. Né? Nós não estamos fazendo caça às bruxas, pelo contrário, nós queremos deixar uma situação tranquila. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? Ninguém quer que aconteça o pior. A gente quer que realmente se apure, né? Inclusive por isso que às vezes a pessoa fala, mas vocês estão sendo muito bonzinho por causa da comissão de inquérito. Nós precisamos fazer as coisas com coerência. E o que você disse, Celso, a Câmara ela tem amadurecido e a gente tem ouvido que nos últimos anos a Câmara tem melhorado bastante. Né? Então, nós temos que ouvir os mais experientes. Né? Então, você conversa com os mais experientes da Câmara, eles dizem que nós temos que aguardar um pouco, esperar. Então, nós estamos fazendo isso. Os mais experientes que você disse são os vereadores que têm mais mandato. Isso, que estão mais tempo lá e tal. E alguns novos, né? Por exemplo, o Marcelo Borges, ele é o primeiro mandato, mas você conversando com ele, parece que ele nasceu do lado de uma urna, né? Então, eleitoral. Né? Então, um grande articulador. Está sempre ali no meio. Então, eu acho que os mais novos ali, eu, o Lima, né, e o Benê. Mas a gente tem que ouvir os mais antigos e ter essa prudência. Não é focado num vereador que quer isso aí e também não é um segmento. Todos querem que esclareça
porque para tirar essa nuvem negra sobre a cidade. Bom, primo, infelizmente nosso tempo já acabou. Gostaria de agradecê-lo aí pela presença no nosso programa. Obrigado, Celso. Eu que agradeço você, a Cleide, e eu estou à disposição, tanto da TV FIB como das pessoas precisando, é só comparecer lá no gabinete, eu estou à disposição. A nossa convidada de hoje foi a jornalista da Rádio Unesp FM, Cleide Portes. Cleide, obrigado pela presença. Eu que agradeço. É sempre bom a gente poder participar de um debate, conversar com um representante nosso no Legislativo, e a gente também está à disposição na Rádio Unesp. Obrigado. E a você, telespectador da TV FIB, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Cidadania, a informação mais perto do cidadão.